Hoje, o simples fato de você dizer eu sou de direita já é um ato de extrema coragem, é um ato de muita coragem. Quando você peita o sistema, então, e fala que não vai cumprir as ordens do sistema, é um ato de coragem inimensurável. Uma figura, Marcel Van Hatten, para mim hoje é uma das figuras mais corajosas que tem dentro da direita. E o que ele fez vai te deixar de boca aberta. Ele peitou o sistema de uma forma que você... Não sei, tem que ter muita coragem para falar. Eu peitaria dessa forma. Eu vou mostrar para vocês o que o Marcel Van Hatten fez ainda nesse vídeo. Então fica ligadinho aqui, porque eu vou mostrar para você, eu vou trazer o vídeo da coragem do Marcel Van Hatten. Outro ponto que a gente precisa falar. O simples fato de você ser de direita é motivo para quererem a sua cabeça e pedirem a sua prisão. Foi feito um pedido de prisão, veio a público e fizeram um pedido de prisão também do Pablo Marçal e do Bolsonaro, assim, na cara dura, com todos os requintes de fascismo, né, que eles dizem que é a direita que tem, mas são eles que têm. Então foi feito esse pedido de prisão, eu vou explicar para vocês, sabe, essa insanidade. Nesse editorial ainda vou mostrar para vocês, lembra da época da Covid? Pois é, a máscara do Lula caiu. Caiu de uma forma que vai ser difícil ele pegar de volta, tirar isso do chão. Porque, assim, ficou escancarado. Eu acho que até petista para defender isso ou é falta de neurônio ou é falta de moral. E eu vou mostrar para vocês também. E por fim, né, eu vou mostrar um joguinho de compadre que aconteceu dentro da política e você vai entender como é que essa regrinha do jogo funciona. Então seja muito bem-vindo. Hoje é dia 12 de novembro de 2024. Esse é o nosso primeiro editorial do dia. Muito obrigado por me receber na sua casa e bora começar de matéria. Lembrando o seguinte, pessoal, o comentário de vocês, a pedidos, né, que vocês deixaram aqui, eu vou deixar para o final, fechado? Tá tudo bem? Bora lá, vamos começar com a primeira matéria que nós vamos mostrar para vocês a falta de noção dessa turma de esquerda aí em relação ao quanto xingaram, a quanto ofenderam o Bolsonaro, né? Eu vou mostrar para vocês. Só não esquece de se inscrever no canal antes, curtir e compartilhar, que isso é muito importante para a gente. E também você que não fez o download do livro Segredos Milionários dos Leilões, o livro está disponível aí para você. Você quer ganhar dinheiro, mas quer ganhar dinheiro alto com leilão? E dá para você fazer leilão no Brasil, dá para fazer leilão na Argentina, no Uruguai. A Argentina, então, tá top. A regra segue o mesmo padrão. Você baixa o livro aí, tá, do Segredos Milionários do Leilão, que vai te dar uma visão de como funciona o leilão no Brasil. E depois a gente vai fazer um webinário para vocês, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos começar de matéria. Bora sem mais enrolação aqui. Você deve lembrar da época, né, em que Bolsonaro era considerado o Gini Geno, né? Geno e Cida, né? A dupla sertaneja, Geno e Cida. Né? Então você lembra da época que o Bolsonaro era atacado o tempo inteiro. E por que o Bolsonaro era atacado? Porque o Bolsonaro preocupava com a saúde da população. Dá uma olhada na matéria da época. Essa matéria aqui é de 2020. Logo quando estourou aquela pandemia, que foi um caos, que o Lula falou que era uma maravilha, né? Que bom que Deus mandou a pandemia, você lembra disso? Pois é, foi um caos. Eu mesmo quase morri da pandemia, fui entubado, quase passei dessa para melhor. Então foi uma coisa muito grave. E naquela época precisava de vacina. Mas olha o que o Bolsonaro falou. Bolsonaro sobre a Coronavac, só com certificação da Anvisa. O presidente afirmou ainda que a população brasileira não será cobaia de ninguém. Opa, não será cobaia de ninguém. Então, o intuito do cara, era, opa, peraí, o que nós temos agora para oferecer é justo, não vai causar complicações futuras? Isso aí já foi suficiente para a turminha começar, né? A turminha do amor começar. Não, porque o Bolsonaro é um monstro. O Bolsonaro não quer comprar vacina. Bolsonaro está rejeitando a vacina. Já foi o suficiente. E aí, eu te pergunto, como seria se estivesse com o Lula no poder? Porque eu mostrei para vocês uma matéria no editorial de ontem que está faltando vacina no Brasil, certo? Mas isso aí não é suficiente para fazer o pessoal da esquerda abrir os olhos. Ué, mas peraí, tá faltando vacina no Brasil? Estão gastando rios de dinheiro, déficits, assim, estourando as contas públicas, e mesmo assim
Tá faltando vacina? Tá. Não, mas, Sandro, só é genocida quem não compra vacina por causa da Anvisa. Ah, então tá bom, então vamos resolver o problema. Vamos trazer uma matéria da Revista Oeste para você aqui. Governo Lula recusa a oferta de vacina atualizada da Covid, por quê? Falta de registro na Anvisa. Em setembro, o Ministério da Saúde aceitou os imunizantes, mas voltou atrás e pediu as doses antigas. Opa, se não foi registrado ainda na Anvisa, então isso aqui não é bom para a população tomar. Mas não é ser negacionista? Você está negando a ciência, Lula? Como assim? Comprar coisa que não está registrada na Anvisa é negar a ciência. Não é? Ou melhor, rejeitar a compra de coisa que não é negar a ciência. Pode fazer dupla sertaneja do Geno e da Cida pro Lula? É isso que eu tô tentando mostrar para vocês há muito tempo, gente. Não é o fato, é a narrativa. Sabe, se a gente for pegar mesmo, os fatos que acontecem no atual governo são extremamente insanos. E o pessoal não acorda para ver, tá? Vamos lá, pessoal. Ó, antes de entrar, né, no vídeo do Marcel Van Hatten, vamos falar do Lula um pouquinho. Eu sei que você gosta de seu presidente, mas vamos falar sobre ele um pouquinho. Ontem eu falei sobre essa matéria aqui para vocês, né? O Lula, essa matéria é do El País, daqui do Uruguai, tá? Lula afirma que Maduro é um problema da Venezuela, não é do Brasil. Não posso seguir me preocupando. Então o problema é deles. O Lula ignora o fato de que ele literalmente foi o fiador da eleição venezuelana. Não é simplesmente falar, não, eu não tenho nada a ver com isso. Seria justo. Se ele não tivesse aberto para o mundo, não, o Maduro é um homem bom, eu vou defender o Maduro com unhas e dentes, o Maduro é um homem bom e nós vamos garantir que as eleições da Venezuela sejam justas e ainda ficar naquela broma, né, naquela enrolação de que, ora bolas, não, ele vai provar, vai mostrar aqui as atas da eleição. Na verdade, nada disso aconteceu e todo mundo sabe. Sabe quem que agradeceu o Lula? Pois é, o senhor Maduro. No jornal Metrópolis foi fazer uma entrevista com o Maduro e o Maduro falou, não, agora sim, ponto positivo para o Lula. E é exatamente isso aí, tá? Eu acho que o Lula tem que ficar na dele lá, o problema da Venezuela é nosso, não se pode questionar o nosso tribunal aqui e é assim que funciona. Dá uma olhada nessa matéria aqui, eu vou fazendo a tradução, eu tenho certeza que a maioria de vocês entendem, mas algumas pessoas pedem que eu faça a tradução aqui, né? Lula rompió el silencio. Lula afirma que no cuestionará al TCJ para evitar que otros países hagan lo propio con la Corte Suprema de Brasil. Vamos lá. Aconteceu o seguinte, ele falou, olha, o Lula quebrou o silêncio, falou que não vai interferir na Venezuela para evitar que outros países também questionem a Corte Suprema do Brasil. Então não vai questionar a Corte Suprema da Venezuela. E aqui teve um ponto interessante. O Lula, ao falar sobre a Venezuela, a Corte, né, a Venezuela e a Suprema Corte Nacional, o Lula ainda usou o seguinte termo: não vou aceitar que questionem a minha Suprema Corte. Olha o nível. Así también hay otro comentario donde dijo, Maduro es un tema de los venezolanos, no de Brasil. ¿Qué opina? E aí também tem outro comentário, né? Que Maduro é problema dos venezuelanos e não do Brasil. El presidente Nicolás Maduro. Sí, la estuve viendo en la mañana, me parece muy bien. Estoy de acuerdo con Lula. Eu assisti de manhã, parece tudo bem e eu tô de acordo com Lula. Cada país tiene que buscar la manera de resolver sus asuntos, sus conflictos, sus problemas. Cada país tem que buscar a sua maneira de resolver seus assuntos, seus conflitos e seus problemas. Brasil con sus instituciones y su dinámica nacional, soberana. Brasil com suas instituições, inclusive, suas cortes, né? Suas constituições soberanas, né? Y Venezuela con nuestras instituciones y nuestra dinámica también soberana. E Venezuela com as nossas instituições e com a nossa dinâmica também soberana. Me parece que ha sido una reflexión sábia de Lula. Aí forçou, né? Parece que foi uma reflexão sábia do Lula. Falar em sabedoria aí é forçar a amizade, né? Mas assim,
O que isso aqui está mostrando? Que é um verdadeiro teatro das tesouras. Essa história, e eu venho alertando a vocês, essa história de que o Maduro e o Lula estão brigando. Não, tudo para chegar nesse contexto aqui. Tudo para chegar nesse contexto, não. Venezuela faz o que ela quiser, o Maduro faz o que ele quiser com a Venezuela. Pudiera dizer, ponto a favor de Lula. Então esse é um ponto a favor do Lula. Pois é, mostra o quê? Era só um teatrinho das tesouras. Nada mais do que um teatrinho das tesouras. Vamos lá. Já vou entrar na pauta do Marcel Van Hatten. Calma lá, tá? Mas vamos falar do risco que hoje você tem ao simplesmente ser de direita. Responde para mim. Você tem medo do que você comenta nas redes sociais? Responde para mim. Você tem medo de qualquer dia a Polícia Federal bater na porta da sua casa e falar, não, você é antidemocrático? Mas por quê? Não, porque você usou uma camisa verde e amarela. Você foi na porta do quartel. Tem uma filmagem de você na porta do quartel, lá na cidade de Carapicuíba, né? No dia tal. Então você atentou contra a democracia, eu vou te dar 17 anos de prisão. Você tem medo? Você que foi na porta de um quartel se manifestar, você tem medo disso? Coloca no comentário que eu quero saber. Porque qualquer coisa que a esquerda faça, tá liberada. Qualquer coisa que a direita faça, eles querem você, no mínimo. O mínimo que eles querem é preso. Porque se eles pudessem, isso aí, os próprios catedráticos deles falam, te jogariam num paredão com uma boa bala, uma boa pá e uma boa cova. Lembra disso? Pois é. E aí surge a figura do senhor Felipe Neto falando o seguinte: se o Pablo Marçal e Bolsonaro não forem presos por todos os crimes que cometeram, a política brasileira acabou. Simplesmente acabou. Vale tudo. A impunidade é garantida. E novos como eles irão surgir. Será a falência definitiva da política nacional. A partir daí, se isso acontecer, só acreditarei em mudança via revolução. Sem mais. Cara, você tá entendendo aqui que é o cara fazendo uma convocação pro povo fazer uma revolução, né? Partir para cima e acabar com a direita de uma vez por todas, né? E o povo que ele fala são os radicais de esquerda, coisa que ninguém gosta. Coisa que ninguém gosta. As urnas mostraram isso agora, né? Tudo isso foi demonstrado agora. A Bárbara do Tietolizei escreveu o seguinte: todos os presos da Lava Jato soltos, inclusive o Lula. Mas, segundo o Nelipe Feto, o Felipe Neto, né? É ela que escreveu aqui, eu li errado. A falência da política nacional acontecerá apenas se Bolsonaro e Marçal não forem presos. Cara, quantas coisas a gente vê de absurdo impetradas pela esquerda o tempo todo. Mas o tempo todo. Mas não. Quem tem que ser preso, quem tem que ser eliminado é a direita. E é por isso que eu falo para você, tem que ter muita coragem. É muita coragem que você precisa ter para você simplesmente deixar de cumprir uma ordem deles. O Marcel Van Hatten fez isso. E aí, sabe, ele ainda falou, descumprir uma ordem ilegal é um dever cívico. Você sabe que o Marcel Van Hatten está sendo investigado pelo Supremo Tribunal Federal, por ordem do Supremo Tribunal Federal. Foi determinado que ele prestasse depoimento para a Polícia Federal. O pessoal do Braddock colocou esse vídeo aqui e você vai ver a coragem desse cara, tá? É impressionante. Hatten recusa-se a cumprir ordem ilegal de depoimento à PF. O deputado federal Marcel Van Hatten declarou que não vai cumprir ordens ilegais em relação ao depoimento na Polícia Federal. O deputado, você se lembra, foi alvo de um inquérito por falas dele na tribuna da Câmara dos Deputados. Mesmo com a legislação garantindo imunidade parlamentar por quaisquer declarações, palavras e votos, o deputado foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, foi chamado para prestar depoimento, mas disse que não vai. E você, Darcy, concorda com a decisão do deputado Van Hatten? Concordo, e diferente do Constantino, eu vou chamar de obediência civil. Porque como eu não estou num país livre como o Rodrigo Constantino, eu tive que recorrer aos julgados do Supremo Tribunal Federal, porque eu não posso dar aqui uma opinião sem correr o risco de ser preso por elas. Então, eu fui atrás das decisões do Supremo Tribunal Federal e tem lá uma decisão acerca do HC de número 73474, de 22 de abril de 1996,
em que o ministro do Supremo, o senhor Maurício Correia, esse sim, deve ser chamado de excelência, diz o seguinte, abre aspas, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial. E ele completa ainda, é dever de cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, escuta essa, nega-se o Estado de Direito. Portanto, por incrível que pareça, essa ação do Van Hatten, ela é civilizatória, é fundamental para a preservação do Estado de Direito. O que me surpreende é que o guardião da Constituição esteja fazendo isso, mas que bom que temos deputados para poder mostrar o caminho da civilização. Pois é, o próprio Darcy Bacarense, dá os parabéns para ele, já é uma pessoa que já foi alvo, inclusive, dessas pressões também, e é isso que está acontecendo, pessoal. Assim, hoje o medo impera para quem é de direita e o medo de fazer o certo, né? Fazer o que está previsto na Constituição, fazer o que está previsto, né? Dentro, inclusive, das leis, né? E o que já não é observado hoje no Brasil. Vamos lá, outro ponto importante que a gente precisa falar é a discussão da escala 6x1. Vocês viram essa aberração jurídica que estão tentando aprovar? E é impressionante como o discurso populista cai no ouvido dessa turma da esquerda e eles gostam disso. Eu já falei para vocês que há uma diferença nítida e gritante entre direita e entre esquerda. Eu já mostrei isso para vocês muitas vezes. A diferença entre direita e esquerda é que a direita é pelo coletivo, pelo social. A esquerda é pelo umbigo próprio. Vai me trazer benefício? Eu apoio. Ah, não vai me trazer benefício? Não, mas vai ser bom para a nação. Não, então eu sou contra. É assim que a esquerda funciona. Vou te dar um exemplo. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência não é bom para o aposentado. É uma bomba para o aposentado, se você for parar para pensar. Mas o aposentado defendeu, porque ele sabe que os filhos e netos precisam aposentar lá na frente. Ele sabe que se ele brigar demais por direitos agora, num modelo de gestão falido, que é o modelo de previdência brasileiro, não vai ter resultado lá no futuro. Então ele prefere se sacrificar agora, trabalhar mais, dar mais luta, né, lutar mais, para que seus filhos possam ter esse benefício. A gente chama isso de direito intergeracional. Ou seja, eu quero que os meus filhos sejam melhores do que eu. Essa é a visão da esquerda. Da direita, perdão. A visão da esquerda é a visão individualista. Eu voto no Lula se ele aumentar meu salário. Não, mas o país está quebrado. Não, mas se aumentar meu salário, eu voto. Ah, eu voto na esquerda. Não, eles querem diminuir de 6 dias de trabalho pela semana para 4 dias de trabalho por semana. Peraí, mas quem vai pagar a conta? Olha só, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança falou sobre isso aqui, dá uma olhada. Isso é ruim para o Brasil, é ruim para o emprego, é ruim para todo mundo, é bom para a narrativa, é bom para aqueles que defendem só narrativa acima de tudo. Mas na prática, é como o Ricardo mencionou, é desemprego, é aumento de custos e é uma inibição de investimento no Brasil. Se já não basta as outras variáveis, agora tem mais esse agravante que o trabalho aqui não é trabalho, né? Não precisa se trabalhar praticamente. Não tem como empregar aqui e a pessoa vir para o trabalho, porque de fato você reduziu a 36 horas, daqui a pouco é 30 horas, daqui a pouco é 10 horas, daqui a pouco não precisa vir. Você só recebe e pronto, tá tudo certo. Então, eu acho que nesse contexto, essa avaliação, no contexto geral, eles estão vendo que a proposta ela é extremamente danosa na prática, então eles já estão lançando na mídia, fazendo todo esse choque de midiático para pressionar os deputados a assinarem o fim do Brasil, o fim do emprego no Brasil. Isso é... Vamos lá. O que é a ideia deles? Cara, a esquerda ela age da seguinte forma. Olha, eu tenho uma proposta absurda. Imagina, né, eu chegar até a sua casa e falar o seguinte, olha, você é um cara que tem uma locação, vai virar e falar pro cara, não, vamos fazer o seguinte, o cara vai poder ficar na sua casa o tempo todo, mas agora ele não precisa pagar todo o salário, não, ele só vai pagar 40%. Imagina você que é empregador, o cara chega e fala, não, tá vendo, o seu funcionário que trabalha 6 dias na semana, né, de segunda a sábado, na parte da manhã, 44 horas semanais,
Pois é, agora ele só vai trabalhar 4 dias. De segunda a quinta. Sexta, sábado, domingo, ele não tem nem que brotar na empresa. Ah, detalhe, você vai ter que pagar a mesma coisa. Vai falar, não, mas minha produtividade vai reduzir. Eu não vou conseguir produzir a mesma quantidade. Cara, eu tenho uma pastelaria, como é que eu vou atender meus clientes? Como é que eu vou fazer? Não sei, te vira. Contrata outra pessoa. Aí você vai ter que contratar outra pessoa com o mesmo salário, ou seja, o salário dobrou. Sem contar que você paga... O que você paga para o empregado, você quase paga para o governo de benefícios e de regras ali. O que vai acontecer com o seu pastel? Vai dobrar de preço, no mínimo. Se você conseguir. Se você não conseguir, você tá lascado, você vai quebrar e vai fechar mesmo. Se eu for investidor, vou investir no Brasil? Não. Não é à toa que eu tô aqui no Uruguai. O Uruguai tem muito mais hipótese, muito mais possibilidade de investir. É um país que quer que você venha investir. Você sabia que aqui tem uma lei, você que é estrangeiro, em determinados locais que você investe aqui no Uruguai, você ganha 10 anos de zero imposto sobre tudo desse imóvel. Você não paga IPTU, você não paga imposto de renda sobre o aluguel, você não paga nada. Aqui aluguel chama alquiler, tá? Então você não paga nada durante 10 anos, nada desse imóvel, até os materiais que você vai comprar para poder fazer a reforma é isento de IVA, tá? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. Ou seja, todo um incentivo para você melhorar o país. Cara, e o que a gente vê no Brasil é o caminho contrário, cara. É assustador. É tão assustador que até o Camarote fez uma análise falando que a esquerda é burra. O que é que você tem? A PEC, como um debate, é um debate que é de fácil assimilação. Quando você propõe reduzir a carga de 6 por 1, especialmente a gente viu a posição da FEComércio, para 4 por 3, opa, olha coisa boa. Mas é preciso fazer um debate crítico também, se isso é sustentável ainda mais num país como o Brasil. Eu não estou falando de Noruega, de um país que está ali numa situação econômica que pode se dar ao luxo. Veja bem, não existe, é o que estava me falando um deputado, almoço grátis. Então, se você diminui a carga de trabalho, primeira coisa, uma farmácia, que é a origem, é uma drogaria, que é a origem desse debate, né? Então você tem lá um balconista que você tem, lógico que ele vai querer trabalhar menos, é legítimo essa ambição, ter mais tempo para o lazer, ou para estudar, ou para, enfim, ter um tempo de ócio maior fora do trabalho, mas quem vai pagar essa conta? É óbvio, né? Quem vai pagar essa conta? Será que é o governo? Nunca é o governo. Nunca é o governo. Então, assim, não tem mais o que falar, né? É só juntar Lé com Cré. Você vê que é uma posição absurda do governo, tá? Pessoal, o ponto mais importante desse vídeo, comentar de vocês, tá? A Terezinha Campos comentou uma editorial no qual eu falei que o Tarcísio declarou o voto ao Caiado, caso o Bolsonaro permaneça, né, inelegível, por esse absurdo que atingiu o Bolsonaro, que é uma inelegibilidade sem crime. É um caso, um fato inédito histórico no Brasil, uma inelegibilidade sem crime. Então, a Terezinha Campos, ela escreveu o seguinte: gente, vamos ser coerentes. O Bolsonaro está impedido de se candidatar, então é válido o Tarcísio declarar voto a outra pessoa. E o que você pensa sobre isso? Acha que o Caiado seria uma boa opção? Porque o Tarcísio falou que quer ser governador e prefere que o Bolsonaro apoie o Caiado. E sua visão sobre isso, deixa no comentário que eu quero saber, tá? Eu quero saber do seu ponto de vista. E pessoal, você que chegou até o final, lembrando, tá aí disponível para você Os Segredos Milionários dos Leilões, só fazer o download do livro, vale a pena demais. Você também que tá me acompanhando, tá me assistindo, cara, você tá cansado do Brasil. Isso aqui já não tá mais para você. Você quer pegar seus filhos, você tá filhos em idade de estudar, aqui no Uruguai é de graça o curso de medicina. Ele já é reconhecido por países da Europa, sabe? Então, assim, você tem aqui a residência uruguaia, quem faz medicina e estuda aqui, em 5 anos você pega a cidadania, o seu passaporte, e, cara, você vai fácil para os Estados Unidos, qualquer lugar do mundo você é aceito, você é um dos países mais democráticos da região, tá? De toda a América. Então, se você pretende,
entre em contato com esse número aqui. Nesse número aqui você vai entrar em contato com a nossa equipe, tá? E a nossa equipe vai estar te orientando como funciona. E realmente vale muito a pena. Plano B, uma opção B, para mim, Uruguai é o melhor país de toda a América para apostar, tá? Eu, entre estar no Uruguai ou estar na Europa, eu prefiro o Uruguai. Fácil acesso, trânsito fácil, um país totalmente adequado, o clima é o mesmo clima europeu, tá? Então aqui é frio, aqui chove bastante, são só 3 meses de verão, então é bem parecido com a Europa também, tá ok? Obrigado, pessoal, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial e até lá.